Boa tarde, meu nome é Gilberto Suzuki, eu sou professor de Gestão Financeira e Orçamentária. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre índices de liquidez. Liquidez é a capacidade financeira da empresa de honrar os seus compromissos. Vamos aprender olhando aqui para esse balanço patrimonial. Observe que nós temos aqui o ativo e o passivo. O ativo representam bens e direitos e o passivo representam as obrigações. Nós temos o ativo circulante, que são bens e direitos de curto prazo. E nós temos o ativo não circulante, que são bens e direitos de longo prazo. O passivo circulante, eles são as obrigações de curto prazo. E o passivo não circulante são as obrigações de longo prazo. E aqui nós temos o patrimônio líquido, que são os recursos próprios da empresa. Então eu quero saber aqui quanto eu tenho de ativo para poder honrar o compromisso que está no passivo. Então esse é o objetivo do índice de liquidez. Muito bem, então o primeiro índice que nós vamos ver é o que nós chamamos de liquidez geral. Quando a gente fala de geral, estamos falando de curto e longo prazo. Então a liquidez geral é ativo circulante mais ativo não circulante dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Então é só aplicarmos a fórmula. Ativo circulante, 55 mil. Ativo não circulante, 4 mil. Então vamos dividir aqui. Passivo circulante, 32 mil. Mais 8 mil. Então aqui nós temos 55 dá 59 mil. E aqui nós temos 32 mais 8, 40 mil. Ok? Então nós temos a seguinte conta. Nós temos aqui 59 mil dividido por 40 mil. Então nós temos aqui 1,47. Então nós vamos entender o seguinte: a empresa tem de obrigação de curto prazo, ela deve no curto prazo 32 mil e ela deve no longo prazo 8 mil. Então ela deve no curto e no longo prazo 40 mil reais. E a empresa tem de bens e direitos de curto e longo prazo 59 mil reais. Então se nós considerarmos 40 mil como se fosse R$1, 59 mil representa R$1,47. É por isso que a análise da liquidez geral fica, para cada R$1 de obrigações, digamos que aqui fosse exercício de 2018, no exercício de 2018, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa tem R$1,47 de bens e direitos de curto e longo prazos para honrar os seus compromissos. Ora, se a empresa deve 40 e ela tem 59 mil reais, ela está sobrando dinheiro. Na verdade, para cada R$1 está sobrando 47 centavos. Há um excedente aqui de 47 centavos. A seguir vamos ver agora o segundo índice, que é a liquidez corrente. Quando nós falamos corrente, nós estamos falando de curto prazo. Então, corrente de curto prazo, corrente de ciclo. Ok? Então ele tem o mesmo significado. Então o segundo indicador é a liquidez corrente. Já que é curto prazo, então aqui é ativo circulante e aqui é passivo circulante. O ativo circulante aqui é 55 mil e o passivo circulante é 32 mil. Então ela tem uma obrigação no curto prazo de 32 mil e ela tem bens e direitos de curto prazo de 55 mil. Então 55 dividido por 32, nós temos 1,71. O que significa isso? Se nós considerarmos 32 mil como sendo uma obrigação de curto prazo, 55 mil ele representa R$1,71. Então a análise seria assim: no exercício de 2018, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem R$1,71 de bens e direitos de curto prazo, a um excedente de 71 centavos. Ok? Então,
a empresa apresenta a liquidez corrente saudável, porque ela tem 32 mil de dívida, de obrigação de curto prazo, porém ela tem 55 mil de bens e direitos de curto prazo. Beleza? A seguir nós vamos ver a liquidez imediata. Ela tem a ver com quanto a empresa tem de disponibilidade disponível para honrar os seus compromissos. Normalmente é muito baixo, porque a empresa não deixa muito dinheiro na conta bancos, conta movimento. Nesse exemplo aqui, caixa e banco, nós temos R$ 4.600, ok? Então, a liquidez imediata é o disponível, quanto a empresa tem disponível frente à obrigação de curto prazo. Então, nesse caso aqui nós temos 4.600 dividido por 32 mil, que são as obrigações de curto prazo. Então, a liquidez imediata da empresa é 4.600 dividido por 32 mil, dá 0,14. Então, para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem 14 centavos. Ok? Como é que ficaria a análise? No exercício de 2018, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem de disponibilidade 14 centavos. Então, esse é a análise do indicador de liquidez imediata. O próximo indicador que nós vamos ver é a liquidez seca. A liquidez seca diz respeito à capacidade financeira da empresa de honrar o compromisso, tirando o estoque. Então, a forma da liquidez seca é o seguinte: liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, o ativo circulante aqui é 55 mil menos o estoque 28 mil dividido pelo passivo circulante 32 mil. Então, aqui, por que essa soma ele não dá mais de 59 mil? É porque o estoque ele está dentro do ativo circulante, ok? Então, nós temos aqui a seguinte conta: 55 menos 28 dá 27 mil dividido por 32 mil. Então, nós temos aqui 0,84. Então, observe o seguinte: quando você pega o ativo circulante e tira o estoque, então você já não consegue pagar aqui a sua obrigação. Como é que ficaria a análise? No exercício de 2018, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 84 centavos de bens e direitos de curto prazo, tirando o estoque. Então, portanto, sem o estoque, ela não consegue honrar os seus compromissos. Nós temos aqui um déficit de 16 centavos, ok? Então, essa é a análise da liquidez seca. O próximo indicador é a solvência geral. Nós queremos saber, quando nós vendemos todo o ativo da empresa, se ela consegue pagar as suas obrigações. Então, solvência geral é um indicador muito interessante, ok? Então, a solvência geral, nós temos aqui o ativo total dividido pelo passivo exigível. O ativo total é a soma do ativo circulante e o ativo não circulante. Então, nós temos aqui 55 mais 4 mil, 59 mil reais. O passivo exigível é onde nós temos as exigibilidades. O passivo circulante é um exigível de curto prazo, porque é uma obrigação de curto prazo, e o passivo não circulante é um exigível também, porém é um exigível de longo prazo. Então, o passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, que dá 40 mil reais. Então, a empresa ela tem uma dívida de curto e longo prazo de 40 mil, ela vende todos os seus bens, dá 59 mil reais. Então, 59 dividido por 40, nós temos R$1,48. Então, o que nós dizemos? No exercício de 2018, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa tem R$1,48
do total do seu ativo para honrar os seus compromissos. Toda vez que a solvência geral for maior do que 1, nós dizemos que a empresa é uma empresa solvente. Se a solvência geral for menor do que 1, nós dizemos que a empresa é uma empresa insolvente. Se a solvência geral for igual a 1, nós dizemos que é uma empresa pré-solvente. Nesse caso aqui, nesse exemplo que nós demos, demonstrou ser uma empresa solvente, porque ela vende tudo que ela tem e ela consegue honrar os seus compromissos. Para cada R$1 ainda sobra 48 centavos. Nesse caso aqui, ela deve 40 mil reais. Se ela vender tudo que ela tem, ainda sobra 19 mil reais, que é representado pelo 48 centavos. Então, nesse caso, é uma empresa solvente. O próximo indicador é o endividamento. Nós queremos saber qual é o percentual do endividamento da empresa. Então, a fórmula é o seguinte: endividamento. Ok? Endividamento é o exigível total dividido pelo ativo total. Então, o exigível é obrigação. O passivo circulante é uma obrigação de curto prazo. O passivo não circulante é uma obrigação de longo prazo. Então, o exigível é a somatória desses dois. Ok? 32 mais 8 mil, nós temos aqui 40 mil reais. E o ativo total está aqui, 59 mil reais. Ativo total, 59 mil. Então, nós temos aqui 0,68. Ora, vamos entender o endividamento. A empresa aplicou 59 mil reais. Então, ela tem aqui de bens e direitos 59 mil. Ela tem de obrigação 32 mais 8, 40 mil reais. O 40 mil reais, ele representa 68% do endividamento. Portanto, o endividamento, quanto maior, é pior para a empresa. Ok? Como é que ficaria a análise? No exercício de 2018, para cada R$1 daquilo que foi aplicado na empresa, a empresa tem 68 centavos de obrigações de curto e longo prazo, apresentando um endividamento de 68%. E por último, o último indicador é o capital circulante líquido. Nós queremos saber se o capital que circula na empresa é próprio ou se é de terceiros. Então, o capital circulante líquido é muito simples. É o ativo circulante menos passivo circulante. Então, o capital circulante líquido ativo circulante é 55 mil menos 32 mil. Então, nós temos aqui o capital circulante líquido, 55 menos 32, nós temos aqui 23 mil reais. Então, toda vez que o capital circulante líquido for maior do que 1, nós dizemos que o capital que circula é próprio. Toda vez que o capital circulante líquido for menor do que 1, for negativo, nós dizemos que o capital que circula é de terceiros. Nesse caso, nós temos o ativo circulante maior do que o passivo circulante, então deu um resultado positivo. Nesse caso aqui, como ficaria a análise? No exercício de 2018, observou-se que o capital circulante líquido é de 23 mil reais, portanto, o capital que circula é o capital próprio. Simples assim.